Cara, se liga nisso aqui, ó. Eu vou pesquisar aqui no Google JavaScript, sem o C. Ele encontrou e ainda identificou que eu tava falando de JavaScript, tá vendo? A mesma coisa acontece se eu pesquisar café sem acento. Ele vai entender que eu tô falando de café com acento. E se eu pesquisar como fazer deploy, ele vai me dar resultados que não necessariamente tem exatamente esse texto, tá vendo? E é assim que os sistemas de busca funcionam e deveriam funcionar. Agora olha o que a maioria dos devs faz quando precisa buscar alguma coisa no banco com os termos do usuário. Ele faz um select numa tabela do banco e usa o like para pegar o termo desse jeito aqui. Isso aqui não é o suficiente para um sistema de busca, isso aqui é só um filtro de string. Então hoje eu vou te mostrar exatamente como funciona por trás de um sistema de busca de verdade. Então sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Vamos começar pelo básico. Isso aqui é o natural, né, dos devs. Quando você vai fazer alguma busca e tal no seu sistema ali de produto, sei lá o que, você usa isso aqui, o like com as porcentagens e o termo que você está buscando no banco, certo? Isso aqui até funciona bem para sistemas pequenos, que não tem uma necessidade tão grande assim de busca, de precisão. Mas além do problema de precisão nesse caso aqui, tem alguns problemas de performance também. Porque isso aqui, ele faz uma coisa chamada Full Table Analyze. Ou seja, ele busca todos os itens da tabela, um por um, comparando string por string para ver se bate o nome. Agora imagina isso com 100 mil registros, com 1 milhão de registros. Imagina que eu pesquiso no banco a palavra celular, mas na verdade o produto está escrito com C maiúscula, ou mesmo com café. Se eu escrever ele assim, sem o acento, e no banco tiver escrito com acento, eu não vou encontrar esse cara, porque ele vai fazer a comparação exata do texto pesquisado dentro do banco de dados. E se eu errar, por exemplo, uma letra e esquecer de colocar esse L aqui, aí que não vai achar mesmo. O like no banco de dados, ele não entende linguagem, ele entende bytes. E a busca é sobre linguagem, é sobre a intenção do usuário de pesquisar. Porque quando o usuário pesquisa alguma coisa, ele quer encontrar algo que às vezes ele nem sabe como que se escreve. E por isso o sistema precisa ser inteligente o bastante para saber lidar com a capacidade intelectual do usuário. Até porque o sistema é para ele, né? Então como que um sistema de busca de verdade resolve problemas assim? Tudo começa antes do usuário pesquisar. Vamos lá. Antes da busca acontecer, o texto ele precisa ser trabalhado, precisa ser tratado. O nome disso é normalização. E é basicamente o processo de pegar um texto e transformar ele numa versão padronizada. Vamos dizer assim. É como se o texto guardado no banco e o que o usuário vai usar para buscar fossem coisas diferentes. Imagina, por exemplo, esse texto aqui. JavaScript é incrível. Programação 100%. Ele tem aqui o J maiúsculo, o S maiúsculo, o incrível tá todo maiúsculo, tem acentuação, tem números, tem o tio aqui, tem o cedilha e tem também a porcentagem, tá vendo? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é transformar tudo em minúsculo, tudo em lowercase. Então fica mais ou menos assim, tudo em lowercase, JavaScript, tudo bonitinho. E aí o próximo passo é remover os acentos aqui do E, do I, tirar o cedilha, tira o tio. Depois a gente tira os caracteres especiais. Então tudo que for símbolo especial, exclamação, porcentagem, vírgula, tudo que tiver especial vai sumir nessa fase. Pode escrever JavaScript tudo maiúsculo, pode colocar um S maiúsculo, J minúsculo, pode escrever do jeito que ele quiser, que vai ser normalizado e vai ser igualzinho como deveria ser no banco. E alguns sistemas vão um pouquinho além, eles fazem uma coisa chamada stemming. Stemming é basicamente pegar uma palavra e reduzir ela para a versão primordial dela, a versão base dela. Então, por exemplo, você tem a palavra programando, programador, programação e tudo vai ser resumido a program. Então, se o usuário precisar programando e o texto tiver a palavra programar, ele vai ser encontrado, porque os dois têm essa estrutura aqui base de program. E também tem a remoção das stop words, que são interjeições, como por exemplo, o a, o de, para, uma, tudo isso são stop words que vão ser removidas, que elas não fazem muito sentido, talvez, assim, pro contexto da frase. Então elas não agregam praticamente nada na busca, só geram volume de dados, volume de palavras, né? Então remover esses caras aqui numa busca faz bastante sentido e melhora bastante a performance. Beleza, agora tá limpo. Agora onde é que a gente guarda essas informações para ter uma busca melhor, uma busca mais rápida, mais performática? E agora que vem a parte legal, que é basicamente o coração de qualquer sistema de busca, que é o índice invertido. Se você for tirar alguma coisa desse vídeo, por favor, tira isso aqui é muito interessante. Imagina que você tem esses 3 documentos aqui, cada um com um título diferente, um conteúdo diferente. Agora imaginando que o usuário pesquisou a palavra JavaScript, num caso normal, num sistema de busca padrão que as pessoas fazem intuitivamente, você vai ter que varrer documento por documento e procurar a palavra JavaScript neles. E aí você retornaria logo de vez os documentos que tem essas palavras escritas, certo? No índice invertido, a última coisa que você vai fazer é acessar essa tabela aqui, essa base com esses documentos. Você ia ter uma tabela ou algum lugar armazenado os termos dos documentos. Então você registraria lá JavaScript, Python, linguagem, programa cal,
popular, linguagens modernas, e tudo mapearia os documentos que têm essas informações. Então, quando o usuário pesquisar JavaScript, ele buscaria aqui nesse índice invertido, onde tem a palavra JavaScript e em quais documentos está escrito ela, sem precisar ler nenhum documento sobre demanda e ainda podendo retornar o 1 e o 3 aqui direto, instantaneamente. Isso é a mesma ideia dos glossários dos livros. Você vai lá no fim do livro procurar um termo e ele vai te mostrar qual que é o capítulo, qual que é a página, qual que é o parágrafo que essa palavra está escrita. Você não vai precisar ler o livro inteiro para procurar onde essa palavra foi dita. E é exatamente assim que o índice invertido funciona, só que de uma forma digital. E é por isso que ferramentas como o Elasticsearch e Algolia, que são ferramentas de busca, eles implementam índices invertidos por baixo dos panos. Tá bom, legal, mas o usuário escreveu uma palavra e ela foi encontrada. Mas e se ele errar a escrita da palavra e comer esse S aqui, por exemplo? O índice não vai encontrar esse cara? A gente não vai conseguir recuperar o registro? Então, agora vem uma parte que, se você não se empolgou com o índice invertido, você provavelmente vai gostar dela. E o nome dela é Fuzzy Matching. Existe um conceito chamado de distância de adição, ou distância de Levenshtein, não sei como que se pronuncia. É basicamente um cálculo que se faz para ver quantas interações precisam ser feitas numa palavra para que ela se transforme em outra palavra. E as operações são inserir, alterar e remover letra. Aqui no caso do JavaScript sem o R, você sabe que é só adicionar um C, a distância é 1. A mesma coisa aqui para Python, sem o O, né? Só adicionar o O, então distância 1. Pro caso aqui, por exemplo, de um Rect em vez de React, você tem que tirar o K e colocar o A. Então a distância é 2, são duas interações. Na prática, o sistema de busca vai definir uma tolerância, como por exemplo, se a distância for de duas alterações, então faz sentido, ainda pode ser essa palavra. E é isso que a gente chama de Fuzzy Matching, que é uma busca aproximada. O Elasticsearch, por exemplo, tem isso nativo. Que nem aqui quando você vai fazer essa query, você coloca ali o fuzziness e pode pôr alto, né? Que ele vai definir automaticamente qual que vai ser a regra de fuzziness. O Google ele também faz isso, só que numa escala muito maior, porque ele ainda consegue te sugerir, né? Ah, será que você não quis dizer isso aqui? Mas tem um detalhe muito importante. O Fuzzy Matching é muito caro computacionalmente, porque você está comparando palavra por palavra com potenciais milhares de palavras no seu índice. Então sistemas usam algumas lógicas de otimização, n-grams, autômatos de Levenshtein e outras coisinhas assim que são muito complicadas para eu explicar aqui num vídeo. Até porque você não vai implementar isso do zero, mas é importante você saber que existe pelo menos. Beleza, com essas otimizações e com essas lógicas, o usuário consegue encontrar registros. Mas e quando a pesquisa dele retorna 500, 1000 registros? Qual que a gente vai retornar para ele? Qual que a gente vai dar prioridade? E essa é uma dúvida muito boa, porque busca sem ranking, sem ranqueamento, sem prioridade, é só uma lista aleatória. O que separa um sistema de busca bom de um ruim é a relevância, é a capacidade de ranquear as coisas. O algoritmo básico para fazer isso se chama TF-IDF, que significa Term Frequency Inverse Document Frequency, onde TF é a quantidade de vezes que a palavra aparece no documento e o IDF é um log, que é o total de docs sobre os docs que contém aquela palavra. Ou seja, se uma palavra aparece em poucos documentos, ela é um pouquinho mais rara, então o IDF dela é mais alto, então ela é mais relevante. Do mesmo jeito que se a palavra aparece muito em vários docs, o IDF dela é baixo, então ela é irrelevante para as buscas. Como por exemplo palavras tipo no, de, o, a, em, são palavras de conexão, elas aparecem muitos nos textos, então a relevância delas em buscas cai, é muito baixa. Deixa eu te mostrar um exemplo um pouquinho mais concreto. Imagina que você está buscando Kubernetes Deploy, e aí você tem um artigo em que a palavra Kubernetes aparece 15 vezes e a palavra deploy aparece 8 vezes. Então ele tem um TF alto e um IDF de Kubernetes alto. Então ele vai ter um score bem alto. E aí você tem um outro artigo que aparece Kubernetes só uma vez, lá no rodapé. Nesse caso, o TF dele vai ser baixo e o score também vai ser baixo. E aí, digamos que a palavra como apareceu em 95% dos artigos. O IDF dela vai ser praticamente zero, vai ser ignorada. Então se pesquisasse Kubernetes deploy como fazer, esse como aqui nem ia aparecer, nem ia ser usado na busca. Então combinando essas duas palavras, Kubernetes e deploy, o sistema consegue varrer todos os artigos, todos os conteúdos e trazer exatamente o conteúdo que o usuário precisa, que vai bater mais com TF e DF dessa busca em específico. Tá bom, mas tudo isso aqui acontece quando o usuário aperta o Enter lá da pesquisa do Google ou do seu sistema. Mas e quanto aquelas sugestões do Google, por exemplo? Que nem quando você vai pesquisar aqui no Google programação. Digitei Pro e já apareceu aqui, ó, professor auxiliar, programação Globo, ProUni, Procon e assim vai. Como que essa lógica aqui é feita? Isso aqui não é uma parte do sistema de buscas, ele é um autocomplete. Ele é praticamente um sistema à parte, mas é igualmente necessário nesses sistemas de buscas mais avançados, certo? Mas enquanto o sistema de buscas usa o índice invertido, o sistema de autocomplete usa uma coisinha chamada tree, também conhecido como árvore de prefixos. Nesse caso aqui, cada letra vai ser um nó da árvore. Como a gente começou em Pro, né? P é um nó, R é outro, o O é outro. Mas como a gente parou de digitar aqui, ele vai começar a imaginar os possíveis cenários. Ah, programa,
projeto, produto, e aí ele vai sugerir as palavras mais populares, vamos dizer assim. Isso que eu tô chamando de mais populares é importante, porque não adianta você retornar 500 palavras que começam com pro se não faz sentido com o contexto da aplicação, com o contexto da pesquisa do usuário como um todo. Então o sistema precisa saber quais são as mais relevantes para o usuário, para o sistema, para o momento e as mais recentes também. O ponto é que o autocomplete ele não é um like no banco de dados, entende? Ele é uma estrutura de dados exatamente pensada para esse uso e precisa fazer diferença na experiência do usuário. Falando em experiência, vamos falar em como tudo isso se conecta na prática. Beleza, agora que você entende os conceitos, qual lógica usar, qual banco de dados usar, qual ferramenta usar para o seu cenário. Se você tem uma aplicação pequena, usar o Postgres com o Full Text Search já é o suficiente. Ele já faz normalização, tokenização, stemming, ranking. Para muitos casos ele é mais do que suficiente, você não precisa de nenhuma ferramenta externa. Mas agora, se você precisa da busca como uma ferramenta central no seu produto, eu recomendo você ir para o Elasticsearch. Porque se você precisa do Fuzzy Matching, você precisa de autocomplete, essas coisas, tudo isso ele já vai ter para você. Sem contar que ele é poderoso, flexível, popular e é muito fácil assim de você aprender como usar. Só que ele é um pouco pesado, precisa de atenção, manutenção, você precisa cuidar dele com um pouquinho mais de carinho. E também tem algumas alternativas mais leves, como Elasticsearch, TypeSense, Algolia. A complexidade deles é bem mais baixa do que a do Elasticsearch e fazem as coisas assim, de forma mais open source, como é no caso do Elasticsearch e do TypeSense. E assim, eu acho que vale a pena para alguns cenários, mas aí você tem que entender os trade-offs. E uma coisa que você precisa entender também nessa questão, já que eu falei bastante dos problemas do like, é que você precisa escorregar ele nesse vídeo. E não só isso, como também se inscrever no canal, ativar o sininho, que eu tô trazendo toda semana alguns vídeos sobre tecnologia, programação, arquitetura. E eu tenho certeza que isso aqui vai otimizar muito seus conhecimentos. E também deixa um comentário aí com suas dúvidas, com o que você quer saber, com as suas experiências com isso. Se eu falei alguma besteira, deixa nos comentários. Mas voltando aqui. Agora, depois de tudo isso, vamos tentar entender mais ou menos como que é o fluxo de um sistema de buscas robusto. O usuário, ele vai lá no seu sistema e digita JavaScript tutorial. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a normalização. A gente vai quebrar a busca dele nas palavras escritas. Então vai ser JavaScript e tutorial. Depois disso, a gente vai fazer o Fuzzy Matching. Aí a gente vai buscar as palavras que fazem sentido, que a gente acredita que ele tentou escrever. Aqui a gente vai encontrar um matching de 100% e aqui a gente vai encontrar um matching de uma palavra, de uma letra, na verdade. Então a gente interpreta que no caso poderia ser essa palavra aqui, JavaScript. Depois do Fuzzy Matching, a gente vai para o índice invertido. A gente vai buscar documentos, né, e arquivos que tenham os dois termos que a gente está procurando aí em cima, que são JavaScript e tutorial. Depois disso, a gente vai fazer o scoring, né? A gente vai fazer o ranking. E depois de ranquear tudo bonitinho, a gente vai e retorna os resultados baseados no ranking. Tudo isso rodando em milissegundos. E essa divisão de etapas e a velocidade é o que separa um sistema de buscas comum de um profissional, de um bom, bem feito. A gente está tão acostumado com sistemas assim, que a gente acha simples, e a gente nunca vai atrás para entender como funciona. E aí, quando você precisa implementar alguma coisa assim, você apanha, você sofre, ou então acaba pagando caro por conta disso. Então, entender esse tipo de coisa, ter esse tipo de conhecimento, é o que vai evitar você de ficar sofrendo, criando queries com like, e é o que vai fazer o seu sistema ser otimizado num nível em que seu usuário nunca vai perceber quando tiver bilhões de registros no banco. Esse tipo de conhecimento, essa capacidade de implementação, vale muito dinheiro, para falar a verdade. Não à toa tá aí Google, Elasticsearch, Algolia ganhando muito dinheiro com isso. E é por isso que eu acho que esse tipo de conhecimento de arquitetura é tão importante e eu vou continuar criando conteúdo sobre isso. Então, se você não se inscreveu ainda, já se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.